Olá, feministas literários! Eu me chamo Raíssa Ribeiro e sou apresentadora do nosso programa Feminismo Literário. Na edição de hoje, nós iremos conversar sobre o livro Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto, organizado por Heloísa Buarque de Holanda. Heloísa Buarque de Holanda é professora emérita da Escola de Comunicação da UFRJ. É pós-doutora em Sociologia da Cultura pela Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos. É doutora em Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é formada em Letras Clássicas pela PUC-Rio. Ao longo da sua carreira, ela se dedicou aos estudos culturais, com ênfase nas teorias críticas da cultura, atuando como crítica literária, como ensaísta, antologista, editora, e é um nome importante do feminismo brasileiro. Ela vem organizando uma série de livros em torno do tema Pensamento Feminista, composta pelos volumes Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais, Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto, Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais. Essas coletâneas têm por objetivo analisar, respectivamente, os conceitos centrais do pensamento feminista, a evolução histórica do pensamento feminista brasileiro, em especial nas décadas de 70 e 90, e os seus impactos no século XXI, e as perspectivas decoloniais, que integram as epistemologias dos povos originários e as gramáticas das lutas e dos levantes emancipatórios, que trazem releituras das fontes e dos conceitos do feminismo eurocêntrico ocidental. No programa da última semana, nós conversamos sobre as tradicionais ondas do movimento feminista, que sempre são citadas por aí. E com base no estudo de várias autoras, nós observamos que essa classificação ela é própria do cenário europeu e estadunidense, que ela é inerente às especificidades do movimento feminista naqueles países. No entanto, essa classificação ela pode ser aplicada aqui no Brasil, se a gente levar em conta, as nossas especificidades. Afinal de contas, o nosso país ele possui raízes coloniais, escravocratas. Nosso país tem um histórico de governos autoritários, ditatoriais, de forma que o movimento feminista aqui tem marcas próprias. E é por isso que eu escolhi para o nosso programa de hoje abordar esse volume da série de livros, da série de obras, que foca o contexto, a formação e o contexto do pensamento feminista brasileiro. Na introdução da obra, Heloísa Buarque de Holanda observa que, como regra geral, todas as disciplinas acadêmicas sofrem uma quase colonização teórica, sendo marcadas fortemente por bibliografias e referências anglo-saxônicas, ou seja, americanas, inglesas e eurocêntricas, o que se replica também nos estudos de gênero. Somente em tempos mais recentes é que nós começamos a reconhecer a importância de estudarmos pensadoras latino-americanas e mestiças, que trazem uma perspectiva decolonial. E por essa pegada decolonial, os artigos desse livro são escritos por autoras e autores de renome, de referência no feminismo brasileiro. O foco das análises do livro consiste no desenvolvimento do ativismo feminista brasileiro nas décadas de 70 e 80. Nessas décadas, o movimento feminista ele se desenvolveu concomitantemente com o regime ditatorial militar. E esse contexto já nos mostra uma distinção fundamental entre o feminismo brasileiro e o feminismo europeu e norte-americano. Enquanto lá, as demandas feministas eram voltadas à ampla libertação da mulher, com enfoque nos direitos sexuais e reprodutivos, aqui o movimento feminista se manifestava numa ampla frente de oposição ao regime militar. Embora houvesse também uma menor proporção à abordagem dos direitos sexuais e reprodutivos. Durante o regime militar, a nossa própria história, para quem conhece a história, sabe, a oposição política era fortemente massacrada, fortemente torturada e exterminada pelo governo. Assim, o movimento feminista ele teve que fazer alianças,
alianças com instituições importantes de oposição ao regime militar, como foi o caso do Partido Comunista e da Igreja Católica. Observa, essas alianças elas foram um tanto quanto problemáticas. O Partido Comunista reivindicava uma prioridade de luta ampla e urgente pela redemocratização, em detrimento das especificidades de gênero, enquanto a Igreja Católica ela representava e ainda representa um sério conflito com as demandas que são importantes ao feminismo, como a defesa ao aborto e os demais temas relativos à sexualidade. A obra tem por objetivo mostrar os principais eixos e características dos estudos feministas desenvolvidos no nosso país durante o período da ditadura militar até o início da redemocratização. Mostrar os seus impasses, os seus avanços, mostrar as perspectivas e as estratégias desenvolvidas pelas práticas políticas e pelos estudos teóricos feministas. A obra ela vai se estruturar aqui em 4 partes. A primeira tem por objetivo organizar a história do feminismo brasileiro, com artigos que vão relatar, por exemplo, o entrecruzamento entre a história e a literatura, o histórico do movimento sufragista brasileiro e as conquistas da Constituinte de 1987. A segunda parte vai se dedicar a alguns temas que são chave nos estudos feministas sobre a mulher. E aí vão ter os temas foco aqui serão a violência, a inclusão da mulher no mercado de trabalho e a questão do aborto. A terceira parte ela vai se dedicar às pioneiras dos debates sobre a relação entre gênero e raça. Então a gente tem aqui artigos de Lélia Gonçalves, de Beatriz Nascimento e de Sueli Carneiro. A quarta parte vai trazer aqui um balanço final, um balanço menos histórico, né? Que vai colocar em pauta questões epistemológicas feministas que vão se desdobrar nas décadas posteriores. Gente, se vocês querem entender o contexto de formação do movimento feminista brasileiro, esse livro, né, é um excelente começo. Com o objetivo de aprofundar um pouco mais a evolução histórica do feminismo no Brasil, eu vou comentar o primeiro artigo da coletânea, que é intitulado Feminismo, uma história a ser contada, de Constância Lima Duarte. A autora, ela é formada em Letras pela UFMG, ela é mestra em Letras pela PUC-Rio, doutora em Literatura Brasileira pela USP e pós-doutora pela UFRJ e também pela USP. Foi professora de Letras da UFRN e da UFMG e atualmente é professora voluntária no programa de pós-graduação em Letras e Estudos Literários da UFMG. A autora começa ressaltando que existe um tabu que assola o feminismo. Diferente do que ocorre em outros países, há uma forte resistência em torno da palavra feminismo. A reação às demandas do feminismo no nosso país foi tão grande que geraram não apenas o desgaste semântico do termo, mas também transformou a imagem da mulher feminista em sinônimo de uma mulher mal amada, machona, feia, em total oposição à ideia do feminino. Por receio de serem assim identificadas, muitas escritoras, acadêmicas, pesquisadoras, intelectuais e as brasileiras de forma geral, durante muito tempo e infelizmente até hoje, passaram a se recusar a se identificar com esse título. E talvez uma derrota do feminismo é permitir que as novas gerações desconheçam a história das conquistas feministas. Por exemplo, o direito da mulher estudar, frequentar a universidade, de escolher a sua própria profissão, de receber salários pelo trabalho realizado, de votar e candidatar-se. Tudo isso foi proveniente de demandas feministas, vitórias do movimento feminista. Assim como a gente não conhece o nome das pioneiras e nem as lutas do passado que abriram caminho para estarmos hoje onde estamos. O artigo da autora, vai surgir com o objetivo justamente de trazer esse conhecimento. A autora ela fala em 4 momentos feministas que foram desenvolvidos no Brasil. Isso ela fala em 4 momentos em que as demandas feministas tiveram uma maior visibilidade e estiveram mais próximas de serem concretizadas. E ela fala que esses momentos giram em torno de 1830, 1870, 1920 e 1970. Notaram alguma coisa?
Alguma relação entre essas datas? A cada 50 anos, os movimentos de mulheres no Brasil somaram força e foram capazes de romper com as barreiras da intolerância, abrindo espaço para novas demandas, né, para uma nova formação social. Se a gente parar para contar, 50 anos desde o último momento, 50 anos desde 1970, 2020 seria exatamente hoje, né, gente? Eu acho que esse artigo já tá trazendo uma dica pra gente. Tá na hora do nosso levante, obviamente com máscaras e álcool em gel, porque o coronavírus ainda é uma realidade no nosso país. Vamos lá. De forma breve, o primeiro momento do movimento feminista se refere à demanda pela educação das mulheres. Apenas em 1827 foi editada a primeira legislação que autorizava a abertura de escolas públicas femininas. Até então, a opção da educação das mulheres se restringia a poucos conventos que guardavam as meninas para o casamento, às raras escolas particulares existentes nas casas das professoras ou o ensino individualizado. E todas essas opções, né, muito restritas, eram voltadas às prendas domésticas. Um nome que se destaca nesse período foi o de Nísia Floresta Brasileira Augusta, que foi pioneira na publicação de textos em jornais de grande circulação da grande imprensa. As suas publicações e os seus livros criticavam a ideia dominante da superioridade masculina e traziam reivindicações de alfabetização das mulheres. O segundo momento foi caracterizado por um movimento mais jornalístico e menos literário. Apenas em meados do século XIX é que começaram a surgir os primeiros jornais dirigidos por mulheres, e por volta de 1870 houve um aumento espantoso do número de jornais e revistas de feição feminista editados no Rio de Janeiro e em outros pontos do país. E aí surgiram jornais como O Sexo Feminino, o 15 de Novembro do Sexo Feminino, o Eco das Damas, o Domingo, o Jornal das Damas, a Família. E nomes importantes aqui no período são de Francisca Senhorinha da Mota Diniz e Josefina Álvares Azevedo. A autora ela vai observar que são dessa época as primeiras notícias das brasileiras cursando cursos universitários no país e no exterior. Gente, a cada conquista feminina era uma vibração da mídia feminista enorme. Mas na contramão havia uma reação da imprensa masculina, que resistia à profissionalização das mulheres da classe alta e média, porque se esperava que as mulheres dessas classes se dedicassem integralmente ao lar e à família, e apenas as moças pobres, e a maior parte delas eram mulheres negras, eram liberadas para trabalhar nas fábricas e na prestação de serviços domésticos. O terceiro momento volta-se à conquista da cidadania das mulheres. O século XX se iniciou com um movimento inédito de mulheres que clamavam pelo direito ao voto, ao curso superior e à possibilidade de escolha e ampliação do campo de trabalho. Muitos nomes se destacaram nesse período. Dentre eles, Berta Luz teve uma importância fundamental. A história da conquista do voto feminino no Brasil é um tanto quanto inusitada. Após intensa manifestação feminina, em 1927, o governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, antecipa-se à União e aprova uma lei dando direito ao voto às mulheres em seu estado. E aí, diante dessa iniciativa e dessa vitória, né, as mais combativas militantes da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em todos os estados em que essa federação estava representada, ocuparam as tribunas para aclamar a iniciativa e exigir o mesmo direito, exigir que esse direito fosse previsto a âmbito nacional, e lançaram um manifesto à nação, Manifesto Feminista ou Declaração dos Direitos das Mulheres, que foi assinado por muitas mulheres, entre elas Berta Luz. Em 1929, antes que o direito ao voto fosse previsto nacionalmente, a gente pôde assistir à primeira prefeita brasileira, Alzira Soriano, no município de Lages, interior do Rio Grande do Norte. Gente, ela foi também a primeira prefeita da América do Sul. Toda vez que eu falo isso, eu fico arrepiada. Coisa linda, né? Meu Deus. No âmbito federal,
Foi apenas em 1932 que o presidente Getúlio Vargas atendeu às demandas das mulheres e às pressões dos movimentos feministas e incorporou ao novo Código Eleitoral o direito à mulher votar. Constitucionalmente, esse direito passou a ser previsto no nosso texto constitucional de 1934. Gente, com isso, o Brasil passou a ser o quarto país das Américas a conceder, a reconhecer o direito ao voto às mulheres, ao lado dos Estados Unidos, do Canadá e do Equador. No entanto, antes que as mulheres pudessem concretizar o direito ao voto, Getúlio deu um golpe de Estado Novo. E somente após a redemocratização, em 1945, é que as mulheres puderam efetivar esse seu direito. O quarto momento, ele se refere à década de 70, período da ditadura militar, que nós já comentamos anteriormente. Podemos notar que os estados de desenvolvimento do feminismo no Brasil foram um pouco diferentes das chamadas ondas feministas desenvolvidas nos países de capitalismo avançado, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história do movimento feminista no nosso país e até o nosso próximo encontro.